paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Silvana, tá? Agora eu acredito que já deu 2 horas da manhã, da madrugada. E eu estava aqui no meu lar, irmãos. E eu ia soltar um outro vídeo, mas Deus ele gerou no meu coração para mim estar trazendo hoje aqui um testemunho sobre um grande livramento que o Senhor deu para o meu filho. Através desse grande milagre que o Senhor realizou na vida do meu filho, o Senhor me resgatou para os caminhos do Senhor. E eu quero estar dividindo com vocês esse milagre que o Senhor realizou na minha vida, né, através da vida do meu filho. E eu só tenho que agradecer, irmãos, porque Deus ele é maravilhoso. Mas antes de estar falando o que o Senhor fez, o grande milagre que o Senhor fez na vida do meu filho, eu quero estar trazendo uma palavra aqui para a vida dos irmãos, tá bom? Que fica aqui, irmãos, em Salmos 9, a partir do primeiro, que o título fala assim, irmãos: Ação de graças por um grande livramento. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Amém, irmãos? Estou aqui com a Bíblia na mão, tá? E quero dizer para os irmãos que para mim é uma grande honra poder estar aqui nesta noite, podendo glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. E quero dizer para os irmãos que vale a pena servir esse Deus maravilhoso, esse Deus que eu não tenho palavras, irmãos, para dizer o quanto o nosso Deus ele é maravilhoso. Ele tem nos abençoado. A cada segundo, instante de vida que nós temos que agradecer a Ele, independente da circunstância, né, irmãos? Eu sei que os dias são maus, os dias são difíceis, mas vamos continuar nos caminhos do Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando o nome dEle, porque só Ele tem o poder de mudar nossa vida, nossa história. Amém? E eu vou estar, sem muita demora, estar falando já sobre esse grande livramento que o Senhor fez na vida do meu filho, esse grande milagre, irmãos. Eu não falo nem livramento, eu falo que foi um grande milagre que o Senhor realizou na vida do meu filho. E eu quero dizer para os irmãos, que isso aconteceu quando meu filho tinha 2 anos de idade, tá bom? E eu falei para o Senhor que se o Senhor realizasse esse grande milagre na vida dele, que eu ia contar o testemunho por onde eu passasse, né? E assim o Senhor tocou no meu coração para trazer nesta noite, para compartilhar com vocês, tá bom? E eu quero dizer, irmãos, que tudo começou num dia a qual eu fui fazer uma entrevista de emprego, que a minha irmã trabalhava em um lugar, né? E eu estava, na época, desempregada, precisava trabalhar. Na época, meus 2 filhos eram pequenos, 2, né? Esse meu filho, o nome dele é Kleber, ele tinha 2 anos de idade. E eu precisei, irmãos, deixar ele na casa de uma irmã minha e para mim poder fazer a entrevista. Porém, irmãos, quando eu cheguei lá na casa da minha irmã, até então eu estava bem, eu estava normal, né? E ele também. Mas quando eu cheguei lá na casa dessa minha irmã, que eu fui deixar ele lá, antes de sair, irmãos, ele começou a chorar muito, né? E assim que eu cheguei lá, eu também comecei a sentir muita angústia, muita tristeza dentro de mim, como se fosse acontecer algo. E eu quero dizer para os irmãos que quando tá
quando vai acontecer algo, irmãos, a gente sente que o inimigo está armando algum laço, né? Mesmo na época eu não estando na presença do Senhor ainda, eu senti naquele dia que algo muito, muito ruim estava prestes a acontecer, né, irmãos? Mas e ele também começou a chorar muito quando eu estava indo fazer essa entrevista, quando eu fui deixar ele. Foi eu e uma vizinha minha, que na época ela era minha vizinha, também que estava precisando trabalhar. E como tinha surgido essas vagas, né, no lugar a qual uma outra irmã minha trabalhava, ela indicou a gente. E a gente ia lá fazer a entrevista. E, irmãos, eu falei que eu não ia mais pelo fato do meu filho estar chorando muito, né? E aí eu falei que eu não ia mais, porque ele estava chorando demais. E aquele choro dele começou a apertar muito o meu coração, né? E aí falaram pra mim, né, que eu não tinha que deixar de ir fazer a entrevista, porque eu tava precisando, por conta dele estar chorando, porque era normal ele chorar, por ele ser pequeno, por ele ainda mamar, né, por ele amamentar ainda no peito. E eu fiquei muito angustiada e fui, né, mas eu fui da casa da minha irmã até o local onde a gente ia fazer a entrevista. Eu chorei dentro do ônibus porque a angústia aumentou mais ainda, irmãos. Foi muito difícil para mim, né, aquele momento. E eu fiz a entrevista ali e eu, por dentro, eu não via a hora de acabar logo aquela entrevista para mim poder retornar para casa para poder pegar ele, né? Eu tinha deixado os dois lá, mas o meu coração estava muito fechado na questão do meu filho caçula. E aí, irmãos, eu peguei e fui. Fiz a entrevista, terminei de fazer a entrevista e voltei. E quando eu estava voltando, aquela angústia não acabava. Muito pelo contrário, aquela angústia piorou, irmãos. Foi piorando, parece que quanto mais eu me aproximava da casa da minha irmã, ali de pegar ele, meu coração ia apertando mais ainda. E lembrando, irmãos, que antes de acontecer tudo isso, eu tenho a minha família evangélica, né? Na época eu não era, algumas pessoas da minha família também não eram, mas eu tinha uma irmã que ela já era evangélica e Deus havia dado um sonho para ela, Deus havia mostrado para ela, né? Que tinha algo, né, para acontecer na vida desse meu filho, né? Ela teve uma visão, irmãos, e nessa visão ela via ele dentro de uma cova e ela tinha chegado em mim e tinha falado para mim. E ela falou para mim que quando ela via ele dentro dessa cova, ela tentava tirar ele. A primeira vez não conseguia, tentava pela segunda, não conseguia. Na terceira vez que ela tentava tirar ele, com muita dificuldade, ela conseguiu tirar ele ali de dentro e ele caía em cima do peito dela, né, irmãos? E ali eu já fiquei muito preocupada quando a minha irmã falou comigo, né? Porque, irmãos, a gente conhece a voz do Senhor, a gente sabe quando o Senhor está falando com a gente. E eu, mesmo não estando na presença do Senhor, o Senhor já havia falado comigo outras vezes, né? Usando os servos dele. E a gente sabe quando é Deus que está falando, né? E essa irmã que Deus usou para falar comigo é profeta do Senhor, é uma mulher de Deus, né? E Deus, ali ele estava falando para mim, irmãos, que ia acontecer algo na vida do meu filho, porém ele ia dar o livramento, mas ele ia permitir acontecer algo na vida dele. E quando eu voltei, né,
eu quero dizer para vocês que estão aí do outro lado, que esse testemunho a qual eu estou falando aqui neste dia, é só para quem tem fé, irmãos. É só para quem tem fé, é para edificar a tua fé. Você que está vendo esse vídeo, que a sua fé venha a ser edificada através desse testemunho, porque o que o Senhor fez na vida do meu filho foi muito grande, e através da vida do meu filho, Deus me resgatou do mundo. E é também para dizer para você que está aí do outro lado, que acha que já não tem mais jeito, já não tem mais solução, que por algum motivo já perdeu a esperança, ou que por algum motivo também o médico da terra, o homem da terra chegou e falou que já não tem mais jeito, solução para o seu ente querido. E não, uma coisa eu quero te falar: não pare de orar, não pare de buscar, porque a nossa esperança está no Senhor, e o Senhor, Ele escuta a nossa oração, o nosso clamor, quando vem do coração, quando o nosso clamor ele é verdadeiro. O Senhor, Ele escuta, Ele ouve e Ele age, tá, irmãos? E eu quero dizer também para os irmãos que nessa época eu já sofria de depressão, né? Já fazia tratamento contra a depressão, e eu voltando para casa, quando eu cheguei no começo da rua onde a minha irmã mora, ela mora lá até hoje, né? Eu encontrei a minha irmã com ele no colo, descendo a rua. Eu encontrei ela já quase no final da rua, né, irmãos? Eu ia subir e ela já estava descendo com ele. E eu vi de longe que ele tinha um volume na cabecinha aqui do lado. E quando eu vi, né, irmãos, aquilo ali já me desesperou, porque eu vi que o semblante dele já estava de muita dor. E aí eu fui imediatamente para perto dela e perguntei o que havia acontecido. E ela falou para mim que ele tinha caído, né? Ele tinha caído porque tem a cozinha, né, irmãos? Aí tem a escada que vai pros quartos, e ele tinha caído dali, de lá de cima. E ela não sabia da forma que ele tinha caído, né? Porque foi muito de repente, né? Ninguém viu, foi muito rápido o que aconteceu, né? E eu vi que a cabecinha dele estava já bem inchada, irmãos, do lado que ele bateu, porque ele bateu o lado, se eu não me engano, o lado direito da cabeça. E a cabecinha dele já estava bem inchada e ele só gemia, né? Eu acredito que a dor era muito grande, né, irmãos? Ele só gemia. E eu peguei ele ali do jeito que eu tava. Eu peguei ele, desci correndo, porque ali próximo à casa da minha irmã, onde um dia eu já morei ali também, que fica no mesmo local onde a minha mãe mora, né, o mesmo quintal, onde mora quase que toda a família. Eu desci correndo pro pronto-socorro com ele nos braços, né, porque eu entrei em desespero, né, irmãos? Quando eu vi o rosto do meu filho inchando, a cabeça dele inchando, ele não falava, ele só gemia sem parar. E eu desci correndo, do jeito que eu tava ali, eu desci correndo. E chegando no pronto-socorro, irmãos, eu fui correndo ali pela emergência e falaram pra mim que eu teria que voltar e fazer a ficha dele. Demorou muito o atendimento dele ali, né, naquele pronto-socorro, que era um pronto-socorro infantil e é até hoje, é um pronto-socorro só para crianças. E quando o médico atendeu meu filho, ele atendeu, né, e ele pediu um raio-x. E esse médico era um médico bem experiente, aparentemente deveria ter uns 50 anos, 50 e poucos anos. E aí ele pediu um raio-x. Eu expliquei para ele o que a minha irmã me passou. Ele pediu um raio-x, olhou para mim, irmãos, e
falou para mim que o meu filho não tinha nada, que no raio-x não tinha dado nada, que era para mim pegar ele, levar para casa e dar uma dipirona para ele, porque a dor era normal por conta da queda, o inchaço era normal por conta da queda, e era para mim pegar o meu filho e levar ele embora. E ali eu fiquei chocada com a atitude daquele médico, né, que não deu atenção pro meu filho. E eu falei para ele, por favor, eu implorei, irmãos, para ele segurar o meu filho, eu pedi pro meu filho ficar de observação, porque eu falei, doutor, a cabeça dele tá muito inchada, eu peço que pelo menos o senhor segure ele aqui para ficar de observação, porque ele geme muito, ele está gemendo muito, e a cabeça dele, a cada momento que passa, incha mais. E ele foi bem grosso, né? E falou para mim que o médico ali era ele, e quem decidia se ficava ou não era ele, porque ele tinha examinado o meu filho, Kleber, e meu filho não tinha nada. E aí, irmãos, contra a minha vontade, eu saí daquele pronto-socorro chorando muito. Só Deus sabe como eu fiquei naquele momento. E vim embora para casa. Eu já morava nessa casa que eu moro hoje. Porém, era uma casa muito mais simples do que o que é hoje, né, irmãos? Eu glorifico ao Senhor pela casa que eu tenho, mas antigamente era de madeira, né? E mesmo assim eu sempre agradeci ao Senhor, irmãos, porque assim foi aqui que o Senhor me deu, né? E aos pouquinhos o Senhor tem abençoado, e hoje eu me encontro numa casa de alvenaria porque o Senhor me abençoou. E eu peguei e vim embora, né, irmãos, com meu filho, gemendo muito. O pai dele, né, falou, acredito que na hora do desespero, né, que a responsabilidade era minha, porque eu tinha deixado ele, né, sem necessidade, que não tinha necessidade de deixar ele. Mas, irmão, se eu sair para procurar emprego é porque eu necessitava, né, eu necessitava trabalhar, porque eu queria poder também ajudar dentro do lar, eu queria também poder ajudar no sustento dos meus filhos, porque toda mãe, irmãos, toda mãe, todo pai quer ver o melhor para os seus filhos, né? Quer trabalhar para dar o melhor para os seus filhos, e esse era o meu intuito. E acusações vêm mesmo, né? Mas ali naquele momento o meu pensamento era, a prioridade ali era a vida do meu filho, né? E ali eu voltei com ele para casa, e quando eu cheguei aqui em casa com ele, ele não conseguia ficar em pé, irmãos, ele não ficava em pé. Quando eu tentava colocar ele em pé, ele é como se as perninhas dele não tivesse força, e aí ele ia para cair, e eu segurava ele, né? Mas a todo momento, irmãos, eu tentando chamar a atenção dele, porque ele começou a sentir sono, né? E eu sei e sempre soube que quando as pessoas caem, não pode dormir. E imagine uma criança que tinha caído da forma que ele caiu, né? E os minutos passando e a cabeça dele inchando mais. E aí por um momento eu consegui chamar a atenção dele para mim, e ele pegou e começou a brincar, irmãos. Mesmo com muita dor, eu via que ele estava com dificuldades para ficar em pé. Ele olhou para mim, deu um sorriso e falou para mim, né, que queria mamar. E eu falei, já já mamãe dá, já já a gente vai sair, vai brincar um pouquinho, cair no parquinho. E ele, com dificuldade, falou que sim, que queria, e deitou a cabecinha dele na minha perna. E aí, irmãos, quando ele deitou a cabecinha dele na minha perna, do mesmo lado que ele bateu, né, saiu muito sangue, né, muito sangue de dentro do nariz dele, somente do lado que ele caiu. Só que antes de sair o sangue, irmãos, saiu um líquido branco, né, muito claro, né, um líquido claro. E depois a médica me explicou o que era isso, né. Quando ele sangrou, o nariz dele sangrou daquela forma, e foi bastante sangue, eu entrei em desespero, né, e
essa mesma vizinha minha que tinha ido fazer a entrevista comigo, ela tinha, acredito que um filho que fazia tratamento em um hospital que era lá no centro da cidade, que é referência até hoje só para crianças, e falaram para mim sobre esse hospital, e eu falei para ela se tinha como ela me levar lá, né? Porque na época o meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos, ele tinha um Fusca, e a gente peguei ele do jeito que ele estava mesmo, corri, levamos ele lá pro hospital. Quando a gente chegou lá no hospital, irmãos, com o mesmo raio-x que o médico daqui do pronto-socorro me mostrou e falou para mim que o meu filho não tinha nada, e me mandou embora com o meu filho naquela situação, com aquele mesmo raio-x, a médica que me atendeu lá nesse hospital, no Darcy Vargas, ela falou para mim, falou: mãezinha, eu quero te falar que o seu filho, primeiro, ela falou para mim, que médico é esse que mandou você embora com essa criança na situação em que ele se encontra? Seu filho vai ficar internado, porque o estado dele é muito delicado. Com esse raio-x que você me trouxe, eu consigo ver aqui, eu vi que o seu filho, ele sofreu um trauma muito grande na cabeça, ele sofreu um traumatismo craniano, e ele tá com um coágulo na cabeça, um coágulo de sangue na cabeça, e seu filho vai precisar ficar internado. E ali para mim, irmãos, acabou, né? Eu perdi o chão, porque ela falou que o estado dele era grave, e vinha a todo momento na minha mente, né, irmãos, que eu ia perder o meu filho. E não tem nada pior para uma mãe, para um pai, do que você sentir a sensação de perder o seu filho, que você carregou durante 9 meses, que você gerou, que você amou, que você cuidou, e você ali vê o seu filho correndo risco de vida e não poder fazer nada. E ali eu peguei, e só ali, a partir daquele momento, eu comecei a clamar o nome do Senhor, pedindo para o Senhor ter misericórdia, e o Senhor poupar a vida do meu filho, para o Senhor não permitir, né, que meu filho viesse a óbito. Comecei a orar muito, pedi ao Senhor: Senhor, não tire ele de mim, me dê mais uma oportunidade. Eu falei para o Senhor, né, que se o Senhor curasse meu filho, repreendesse todo o mal e tirasse aquela enfermidade, aquele inchaço, aquele coágulo que estava na cabeça dele, que eu ia servir ao Senhor em espírito e em verdade. E aí começou ali a correria, né, contra o tempo, para cuidar dele ali naquele hospital, e se juntou aquela junta médica, e eles falaram que meu filho precisava fazer uma tomografia, né, irmãos? E aí, ali o meu filho foi fazer essa tomografia, e eu fui junto, né, porque eu tinha que estar ali o tempo todo junto com ele, e ele deram anestesia ali nele, um remédio para ele poder dormir, mas ele, quando chegou nesse exato momento, nós prepararam ele ali, porque falaram que ele tinha que estar sedado para fazer essa tomografia. E só que mesmo com os remédios que deram na veia dele, ele não apagou, irmãos, ele não dormiu. E eu vi aquela situação toda, né? Eu nem poderia estar dentro da sala de tomografia, mas me colocaram um negócio muito pesado, né? Parecendo que era um colete, mas muito pesado. E falaram para mim ficar ali, porque tiveram que amarrar ele, né, irmãos? Tiveram que amarrar ele porque ele se batia muito, para não correr o risco, né? Porque tem a tomografia assim, aqui tem um buraco e aqui tem outro, para não correr o risco dele virar e acabar caindo. Se ele caísse, a situação dele ia piorar. E ali eu fiquei ali com ele, fizeram o exame, e depois eu desci de novo e colocaram ele ali no leito, né? E já colocaram o remédio na veia, o acesso, para tentar amenizar ali a dor. E eles falaram para mim que
se ele tivesse ainda com aquele coágulo na cabeça, que teria que fazer uma cirurgia. E eu orando a todo momento, irmãos, e Deus, ele é tão fiel, que o meu filho, eles olharam o resultado da tomografia e ele não estava com coágulo. Ela falou para mim que naquele momento que ele deitou a cabecinha dele no meu colo, o sangue saiu, né? Foi quando o sangue saiu todo. E ela perguntou para mim também se ele tinha perdido, se tinha saído um líquido do nariz dele branco. Claro, né? Clarinho. E eu disse para ela que sim. Ela me explicou o que era esse líquido. Ela falou que esse líquido é um líquido que todo ser humano tem entre o crânio e o maxilar, né, irmãos? Aqui no caso, né? Que nos protege de pegar uma enfermidade que vem pelo ar, uma doença viral, né? Como meningite e outras, assim, que a gente pode sim pegar, mesmo tendo esse líquido, mas no caso dele ele ficaria mais vulnerável contra essas enfermidades que vêm pelo ar, por conta de não ter esse líquido, né? Porque quando você tem esse líquido, você pode até pegar, mas você pega com mais leve, né? E ele já não tinha mais essa proteção. E aí, irmãos, eu peguei e permaneci ali em oração, e elas falaram que ali a equipe de neurologista falou para mim que meu filho teria que ficar internado porque o estado dele oferecia muito cuidado, né? Ele não andava mais, irmãos. Aí chegou ao ponto que ele não andava mais, ele não falava, ele não abria os olhos, e a cabeça dele cresceu muito, ele ficou com a cabeça muito inchada, não abria o olhinho e gemia o tempo todo de muita dor. E ali o tempo todo eu estava chorando, clamando, pedindo ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, Pai, que se o Senhor salvar o meu filho, se o Senhor guardar ele e repreender o espírito da morte, eu me entrego ao Senhor de corpo, alma e espírito. E ali eu estava orando, clamando a todo momento, irmãos. Eu não parei de clamar ali, eu não bebia água, não comia, não dormia, só orando, sem parar. E colocaram meu filho no leito, né? E ali eu fiquei por alguns dias com ele. E ele estava tomando antibiótico na veia, né, irmãos? Porque teve um momento ali que eu não sei porquê, mas ele começou a querer dar febre, né? Começou a querer dar febre, eles entraram com antibiótico, porque eles falaram que se inflamasse ali nessa área, né, poderia pegar por dentro e era muito perigoso. E eles queriam ficar de olho, porque eles iam fazer uma nova tomografia para saber se ainda tinha restado alguma coisa dentro da cabeça dele, algum sangue, né, pisado ali dentro da cabeça dele. Porque se tivesse, irmãos, ele teria que fazer uma cirurgia. E eles sentaram comigo, ali assistente social, tudo, e falaram para mim, né, que era para mim me preparar, porque ele corria risco de vida. E se precisasse fazer uma cirurgia, ele correria também risco de vida na mesa de cirurgia, que seria uma cirurgia muito delicada e perigosa. E ali eu comecei a clamar ao Senhor, pedindo a Deus: Senhor, não permita que meu filho venha passar por cirurgia. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor tem o poder de operar o meu filho. E ali, irmãos, a minha irmã, essa qual eu falei no começo, que Deus tinha usado ela para falar para mim, que Deus tinha mostrado para ela que o meu filho estava dentro daquela cova, mas o Senhor, através da vida dela, o Senhor tirava o meu filho dali de dentro. Ela foi até aquele hospital para poder visitar ele, e só podia ficar uma pessoa com ele, então eu tive que sair para ela poder entrar. E depois ela me falou que quando ela entrou lá dentro, né, ela não aguentou ficar ali muito tempo, ela ficou ali com ele, e ali, como ele estava com a cabeça muito inchada, os olhos não abriam, o rosto dele cresceu, irmãos. Ela ficou muito abalada com o que ela viu, né? Porque assim, você vê uma criança bem
e depois você vê a criança toda inchada, deformada, sem conseguir falar, sem conseguir andar, foi muito difícil. E ela saiu ali de dentro daquele hospital chorando muito. Eu estava ali na recepção e ela falou para mim que orou por ele, que tinha orado, e foi embora porque ela ficou muito abalada com o que ela viu. E ela se retirou e foi embora. O pai do meu filho foi levar ela para casa. E eu voltei para dentro do hospital e continuei clamando, irmãos. Continuei clamando, orando. Era tão forte a dor que ele sentia que quando a gente ia tentar dar banho nele, até de você pegar água assim com a mão de conchinha para colocar na cabecinha dele, ele não aguentava, ele gemia de tanta dor. E o médico falou que não era para jogar água na cabeça dele, né? Que era para dar banho do pescoço para baixo, por conta da dor que ele estava sentindo. E eu quero dizer para os irmãos que não está sendo fácil gravar esse vídeo, porque quando eu falo, me vem tudo aquilo, né, que eu passei. Porém, irmãos, o nome do Senhor tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. E eu estou aqui para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. E eu fui... Meu filho foi colocado no leito, tomou banho, colocaram ele ali no leito e deram um remédio para ele dormir, né? Colocaram remédio para dor no soro e deram remédio para ele dormir. Ele dormiu. E eu já tinha alguns dias que eu estava ali com ele, né? E o tempo todo eu em oração, né? Pedindo ao Senhor. Irmãos, quando meu filho dormiu, eu me coloquei de joelhos ali no leito, em frente aonde ele estava dormindo. E eu comecei a orar, irmãos. Comecei a orar, clamar o nome do Senhor, pedindo para o Senhor realizar um milagre. Porque o milagre de tirar o sangue da cabeça dele, o Senhor já tinha feito. E eu estava ali muito grata ao Senhor por isso, mas eu pedi ao Senhor, Senhor, faça com que ele desincha, com que ele pare de sentir essa dor, com que ele volte ao normal. Porque já tinha alguns dias e ele ainda continuava sofrendo ali, né, irmãos? E os médicos falaram para mim, né, que aquele inchaço era para estar já diminuindo, não diminuía. E eles já tinham entrado com antibiótico, né? E ali a preocupação deles era inflamada, uma inflamação ali na cabeça dele e acabar inflamando ali por dentro da cabeça dele. E isso ia acabar levando o meu filho, né, a óbito se isso acontecesse. E eu comecei a clamar. Eu lembro que eu me coloquei de joelhos ali em frente ao leito que ele estava e comecei a chorar. Chorei, comecei a orar sem parar, irmãos, de joelhos ali. E eu apaguei, irmãos, eu apaguei totalmente. E quando eu voltei em mim, o dia já tinha amanhecido. E quando eu olhei dentro do leito, irmãos, meu filho não estava mais. E imediatamente eu dei um pulo ali do chão, que eu estava ajoelhada, e comecei já a chorar, gritar, perguntando onde ele estava, o que tinha acontecido com ele, porque na minha mente veio que ele teria passado mal, que teria acontecido alguma coisa, irmãos teriam levado ele, e tinha acontecido o pior, né? Mas mal eu sabia o que estava por vir, irmãos. E as enfermeiras vieram, né? Porque tinha outras crianças ali. E um susto que eu tomei, eu acabei assustando, né, as outras crianças. E elas vieram ali e me tiraram dali. E uma das enfermeiras pegou na minha mão e falou: vem cá. Eu observei que você estava orando, que você estava ali chorando, clamando, e eu deixei você quietinha. E eu vi que ali você adormeceu da forma que você estava. E eu quero te mostrar algo. E eu, desesperada, eu falava que eu quero ver meu filho, onde meu filho está, o que aconteceu com ele. E ela me levou num corredor, irmãos. Quando ela me levou naquele corredor, eu
eu fiquei assim maravilhada com o que eu vi. Porque quando eu me ajoelhei no leito daquele berço, irmãs, meu filho estava irreconhecível. E quando ela me levou até aquele corredor, eu vi o meu filho brincando com a outra criança. Tinha um outro menininho ali que estava brincando. E quando eu olhei para ele, irmãos, eu quero falar para os irmãos que é algo assim, que é sobrenatural, que o Senhor fez acontecer da noite para o dia, irmãos, e que me deixa muito emocionado. Quando eu olhei, meu filho estava brincando com aquele outro menininho, não tinha nenhum inchaço, a cabeça dele tinha desinchado, os olhos dele estavam abertos, ele estava andando, ele estava feliz. E quando ele me viu, ele veio correndo e me deu um abraço, chamando mamãe, mamãe. E eu ali, eu caí em prantos, chorando muito, mas ali eu chorava de alegria, já não era mais de tristeza. E eu estou chorando agora de alegria também e de gratidão ao Senhor, porque o nosso Deus é maravilhoso. Mesmo a gente não merecendo, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos filhos. E ali o Senhor mostrou para mim que Ele é Deus e que Ele faz o impossível, que Ele realiza o impossível. E mesmo eu não merecendo, Ele foi ali, Ele curou meu filho da noite para o dia. Ele repreendeu o espírito da morte, Ele devolveu a vida novamente para o meu filho. E Ele veio e me abraçou. E Ele falou para mim, mamãe, eu pulei de lá de cima. Eu abracei ele, eu falei, filho, o que aconteceu? Como você caiu? Ele falou, mamãe, eu pulei, mamãe, de lá de cima. A criança é inocente, né, irmãos? E ele pulou achando que ele ia cair em pé, né? E caiu e bateu a cabeça com muita força. E fez aquele estrago todo na cabeça dele, no rosto dele. Mas o Senhor provou para mim que Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele tinha falado para mim que meu filho ia passar por um momento muito difícil, porém ele estava no barco, irmãos. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, não importa o que você está passando, não importa o que o médico, o que o homem da terra te falou. Talvez alguém tenha chegado em você e tenha dito, pare de orar, pare de clamar, porque não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, tem jeito sim, não pare de orar, não pare de clamar, porque quem dá a última palavra é Deus. O Senhor, Ele é o Deus do impossível, Ele é médico dos médicos e Senhor dos senhores, e eu estou aqui hoje, nesta noite, para glorificar e bendizer o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que Ele fez na vida do meu filho foi um milagre muito grande, e da noite para o dia, irmãos, Ele curou meu filho não tinha mais nada, não tinha mais inchaço, e nem os médicos conseguiram entender e explicar o que tinha acontecido, porque eles falavam entre eles, o menino dormiu de uma forma e acordou de outra. Essa enfermeira, no dia que ele teve alta, me levou lá fora e falou para mim, mãe, eu sou evangélica, e quem curou seu filho, quem salvou seu filho, foi o Deus que você estava orando. Esse Deus que você, todos esses dias, você clamou, você orou, você pediu, Ele ouviu a sua oração. Então glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, por onde você passar. Diga que Ele é bom, diga que Ele é tremendo. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, eu não tenho status, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada de fama, nada disso. Mas eu tenho o mais importante, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E se você que está aí do outro lado estiver precisando de uma oração,
Pode deixar nos comentários o nome da pessoa que você quer que a gente ore, porque eu estou aqui para te ajudar em oração. Eu quero te dizer que eu te amo em Cristo Jesus, independente de não te conhecer, eu te amo em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor nos fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E deixa aí nos comentários também o seu testemunho, para que a gente venha glorificar e exaltar o santo nome do Senhor juntos. E eu quero louvar um pedacinho de um louvor que Deus colocou no meu coração. Eu não sei louvar esse louvor todo, mas eu vou louvar um pedacinho, um pedaço que eu sei, tá bom? E peço que você guarde esse testemunho, crendo que o Senhor fará o mesmo ou muito maior na sua vida, na vida do seu familiar. Amém? E eu vou louvar o louvor. E esse louvor fala assim: ainda há esperança para a árvore cortada, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. E esse louvor fala também, irmãos, que a alegria vai voltar a reinar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar, né? A árvore pode até ter sido cortada, mas a semente, a raiz dela ainda está lá. E a raiz estando lá, o Senhor tem o poder de fazer a árvore crescer novamente e dar o seu fruto no tempo determinado por Deus. Amém? Eu quero agradecer a todos que viram esse testemunho, esse vídeo até aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade que Ele me deu, que Ele deu para o meu filho, que Ele deu para minha família, que Ele tem te dado aí. E é o que eu tenho para falar hoje nesse vídeo, tá bom? Eu quero agradecer muito, muito esse Deus. Se eu ficasse aqui a noite inteira agradecendo, ainda seria pouco, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Quero dizer para você que eu tenho passado momentos difíceis, como todo mundo tem passado. Os dias não têm sido fáceis, mas com o Senhor no barco, tudo muda, tudo melhora. Amém? Se você acha que está difícil, faça que nem eu fiz lá atrás. Eu falei: Senhor, segura nas minhas mãos, porque se o Senhor segurar nas minhas mãos, eu sei que eu não vou cair. Mas se o Senhor não segurar nas minhas mãos, eu sei que eu não vou conseguir. Tá bom, meus amados e amadas? Eu quero agradecer ao Senhor, quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Quero desejar que a rica e a santa paz do Senhor venha reinar na sua vida, no seu lar, na sua família, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, tá? Um grande beijo e fiquem na paz do Senhor.